glória, maravilha, maravilha, maravilha. Queridos, estão prosseguindo aqui a respeito do temperamento. Estão preparados aí, papel, caneta na mão? Vamos falar então do temperamento. Queridos, isso é muito importante, nós estamos trabalhando sobre o equilíbrio, você sabe disso, estamos falando sobre o equilíbrio, e para a gente conseguir, se equilibrar, precisamos com certeza nos conhecer. Nós estamos falando aqui a definição, não é um estudo aprofundado sobre os temperamentos, então eu só estou trazendo os 4 temperamentos para a gente conseguir se achar, quem eu sou, quais são os meus pontos positivos, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos. E a gente sabe então que temperamento vai ser muito raro encontrar uma pessoa com um único temperamento, embora, como eu já te disse, eu conheço pessoas que são totalmente coléricos, mas existe aquela pessoa que ele vai ter, às vezes, por porcentagem, uma porcentagem maior de um temperamento, uma que sobressai, uma que comanda tudo, e daí ele vai ter porcentagem mínimas de outro temperamento. Mas para a gente recapitular, então, para você anotar aí, vamos então para a definição, então, novamente, bem rápido, dos temperamentos. Tá bom, queridos? Vamos falar, então, aqui com os irmãos, a respeito do colérico, a respeito do melancólico, a respeito do sanguíneo e a respeito do fleumático, tá? Então, traços do melancólico, qualidades do melancólico. O melancólico, ele é habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, aquela pessoa que coloca a estética acima de qualquer coisa. Ele é idealista, ele é leal e ele é dedicado. Os defeitos na personalidade do melancólico. Lembrando que todas as personalidades têm qualidade e têm defeito. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente se conhece, nós vamos trabalhar para que os nossos defeitos sejam, com certeza, pelo poder do Espírito Santo, através do domínio próprio, que os nossos defeitos, eles venham, é claro, que ficar controlado, Então, defeito do melancólico, ele é egoísta, ele é amuado. Sabe o que é uma pessoa amuada, que gosta de ficar sozinho, que não gosta de sair, Ele é pessimista, ele é bem negativo, ele é bem teórico, ele gosta bastante, dos livros, ele gosta bastante de estudar. O melancólico é confuso, ele é antissocial, ele é crítico, ele é vingativo, ele é inflexível. Certo? Então, você conversar com o melancólico, é aquilo que ele pensa, e pronto, ele tem aquele pensamento dele e pronto, e acabou. Então, isso são defeitos. Vingativo, ele guarda mágoa, ele espera um momento para poder se vingar. Tá? Na maioria dos melancólicos, eles vão se destacar como artista, músico, inventores, filósofos e mestres. Vamos então agora para o temperamento do colérico. As qualidades do colérico: ele é energético, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, um líder nato, ele é audacioso. Os defeitos: ele é iracundo, ou seja, teimoso, ele é sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível, astucioso. A maioria dos coléricos, eles se destacam como produtores, construtores e líderes. Vamos para o sanguíneo. O sanguíneo, ele é seus traços, suas qualidades. Ele é comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Credo é que ele acredita muito, ele acredita demais nas pessoas, Os defeitos do sanguíneo: ele é uma pessoa de ânimo fraco, medroso, covarde. Ele é volúvel, ele é indisciplinado, ele é impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso. Eles se destacam, na maioria das vezes, são os atores, são os vendedores, são os oradores. Vamos agora para o fleumático. As qualidades do fleumático: o fleumático é calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático. Também se destaca como um bom líder. Ele é homem hábil ou mulher hábil.
astuto em tratar de negócios difíceis. Por isso chamamos de o diplomata ideal, né? Ele é bem-humorado, tem um bom humor, tá sempre legal, tá sempre de bem com a vida. De todos, eu acredito que o fleumático é um dos melhores temperamentos, nós vamos falar mais à frente. Mas também tem defeito, ele é calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado. A maioria das vezes são exatamente os professores, os técnicos, os administradores e os diplomatas. E hoje nós vamos falar sobre o colérico. Vamos falar sobre Paulo, o colérico, o líder nato, né? Que é o nosso colérico Paulo. Nas narrativas bíblicas nós conseguimos ver, né? Existem outros coléricos, claro, que nas narrativas bíblicas, mas Paulo é aquele que mais se destaca, né? Entre todos, nós estamos pegando os personagens bíblicos que se destacam. E Paulo, ele é um homem que conseguimos presenciar essa qualidade dele. Ele é uma pessoa, um colérico, né? A força de vontade que ele tem. E é interessante, como eu disse, que o Senhor Deus, ele sabe escolher os seus filhos para cada obra. Deus não poderia, na verdade, Deus pode todas as coisas, né? Tá? Então, assim, não me leva nesse sentido de que Deus não pode nada. Não pegue palavras isoladas. O que eu estou dizendo é que Deus, na sua onisciência, no seu poder, na sua glória, ele escolhe exatamente um colérico para fazer essa obra. Essa obra que Paulo faz, que é de abrir igreja, entendeu? De romper os embaraços, de romper as dificuldades. Ele é apedrejado, mas ele levanta com o mesmo ânimo. Ele não volta para trás. Ele tem uma meta a ser cumprida. E ele abre igreja num lugar e você vê que ele não consegue ficar naquele mesmo lugar. Ele já vai para outro lugar. Ele já vai em outro lugar. E ele ensina um e ele levanta outro. Então o Senhor Deus escolhe realmente um colérico, porque Deus sabia que um colérico daria certo. Tu já imaginou, querido, um melancólico aqui? Tu já imaginou um melancólico? Se Deus coloca um melancólico para fazer a obra que Paulo tinha que fazer, querido, ia atrasar demais. Porque cada surra que o melancólico levasse, Deus ia ter que ir lá consolar ele e falar: vai, não para, não desanima. O melancólico, na situação de Paulo, ia ficar o tempo todo: ai, será que é para mim mesmo fazer essa obra? Ai, não aguento mais apanhar. Ai, tem misericórdia de mim. Você está entendendo? Então Deus, ele coloca a pessoa certa para desempenhar o papel certo. Entendendo? Então Deus escolhe Moisés, um melancólico, para fazer uma obra extraordinária, exatamente pela delicadeza, pela atenção que Moisés dava, pela lealdade da lei, pelos mínimos detalhes. Então Deus vai dar a ele o quê? O projeto, né? A lei, o projeto do templo, né? Do tabernáculo, melhor dizendo, né? Dos utensílios, né? E vai colocar ele como legislador, exatamente por ser um melancólico, por ser uma pessoa teórica. Você entendeu? Os mínimos detalhes, escrevendo e essas coisas todas. Mas agora o Paulo, você vê que o Senhor Deus escolhe ele para quê? Para abrir igreja, para fazer essa obra. Por quê? Porque ele tinha certeza do que Deus falou com ele. E ele caía, era apedrejado, estava na cadeia, estava na prisão. Ele se levantava, ele rompia, ele ia. Tá entendendo? Essa é a característica do colérico. O colérico, ele tem uma força de vontade muito grande. Entendendo? Ele tem uma energia muito grande. Ele tem uma eficiência muito grande. Entendeu? É um líder cheio de audácia, cheio de otimista. É muito difícil você encontrar um colérico de cabeça baixa. Muito difícil você encontrar um colérico com a mão na cabeça. Ah, não vai dar certo. Ah, meu Deus, eu vou parar. Não, colérico não. Colérico, se cai, é o que eu tô te falando. Se ele cai aqui, ele fala: não, mas Deus vai abrir outra porta pra mim ali. Pronto, acabou. Se não dá certo aqui, não, eu já tô vendo lá na frente. Se aqui não deu, nós vamos pra lá. Se alguém tá surrando ele aqui, no caso de Paulo, ele não tá nem aí. Ele tá apanhando, tá falando: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu tenho um alvo. É muito difícil você encontrar um colérico parado, desanimado, desmotivado. O colérico sempre tá vendo o sol brilhar. O colérico tá sempre vendo uma porta na frente dele. O colérico tá sempre colocando as pessoas a caminhar. O colérico tá sempre ali. É muito lindo esse temperamento, né? É muito lindo. Não que os outros não sejam, como eu tô dizendo, todos têm as suas características, todos têm as suas qualidades. Então Paulo, ele foi um portador desse temperamento notável. O livro de Atos e suas cartas nos revelam, tá? Nós temos exemplo. Eu não vou ler os versículos todos, mas vou falar para os irmãos, que os irmãos podem estar acompanhando aí. Nós vemos então Gálatas capítulo 1, verso
10, Filipenses capítulo 3, do verso 10 ao verso 14, Gálatas capítulo 1, do verso 15 ao verso 18, Atos dos Apóstolos capítulo 14, do verso 19 ao verso 24. Nós vemos então essa característica marcante na vida de Paulo. Então ele tinha esse caráter ativo, prático, dinâmico e corajoso. Esse é a força do colérico. Muito bom a gente ser liderado por colérico. Muito bom mesmo. Falo disso porque nós temos um colérico aqui, né? Nós temos um colérico. Quem conhece o nosso pastor, nós temos um colérico aqui. Sempre vai dar certo, sempre vai dar certo. E é interessante que o colérico coloca a mão para fazer, vai se concluir. Difícil de um sanguíneo. Um sanguíneo, ele precisa ser motivado. Você entendeu? Um sanguíneo, o melancólico, ele precisa estar sempre sendo motivado. Então o sanguíneo, vamos supor, o sanguíneo começa a construção de um templo, ele vai um dia, no outro ele já está cansado. Você entendeu? Então ele começa uma semana, aí depois ele fala, meu Deus, eu estou cansado, será que vai dar certo? Aí a obra fica pela metade. Colérico não, o colérico começou, você pode ter certeza que vai chegar no final. Vai chegar no final, porque o colérico, ele tá sempre ali. É muito bom, realmente, por serem os líderes nato, é muito bom ser liderado por um colérico, porque ele nunca vai falar para você que chegou o fim, ele sempre vai falar para você, vamos, caminha, vambora, levanta, vamos. Então é muito, muito bom mesmo, muito bom, que Deus levante os coléricos e coloque ele na sua posição certa para nos liderar. Que benção, que benção. Mas apesar disso, né, de tudo isso, há também pontos negativos no colérico também. Como eu disse, os coléricos, eles têm defeito, eles são teimosos, eles são sarcásticos, eles são impacientes, eles são prepotentes, intolerantes, vaidosos, autossuficientes. Eles são insensíveis, são astuciosos. Isso quer dizer, querido, que essas partes negativas na vida de um colérico é necessário ser trabalhada. Tá entendendo? Então, claro que o colérico que vem para Jesus, ele vai trabalhar isso aqui. Nós costumamos dizer que o colérico, ele não tem sentimento. O colérico não tem. Então se casa um melancólico e um colérico. Então o melancólico, ele vai querer atenção, ele vai querer mimo, ele vai querer ser elogiado, ele vai sentar, ficar dentro do quarto, às vezes meio que deprimido, não vai querer levantar da cama. E o colérico vai olhar e falar assim, toma vergonha, levanta daí, não, para com isso é frescura, que negócio de carinho, o quê? Vambora. O colérico, ele tá sempre avançando, tá sempre querendo ir embora. E é onde vem os conflitos, porque daí o melancólico vai se sentir que não é amado, tá entendendo? Porque é do colérico isso. O colérico, ele não tem esse negócio de mela, sabe? De enceba, de nananana. O colérico não tem isso com ele. Não existe essa linguagem pro colérico. Aí depois que ele vem, claro, pros pés de Jesus, que ele vai conhecendo a palavra, ele vai, claro, que trabalhando nisso aí, porque é necessário trabalhar nisso aí. Por isso que as pessoas, às vezes, que tem um colérico em casa, vai dizer, ele é insensível, ele não olha pros meus sentimentos, ele não pensa pra mim, mas isso tá no colérico. O colérico não para, não tem tolerância pra ele de coisinha, sabe? Ele não fica preso em coisinha. O colérico quer correr, ele quer avançar, ele quer ir embora. E aí, pra alcançar um colérico, aí quem é um melancólico, quem é um sanguíneo, quem é um fleumático, que tem um colérico em casa, por isso que daí a gente tem que se conhecer pra ir equilibrando. Então a gente precisa entender esse lado do colérico e, claro, que se esforçar pra sair da melancolia. Entendeu? Então o melancólico, que nós já falamos dessas suas duas qualidades. O melancólico, ele é pessimista, ele é confuso, ele é antissocial, ele é vingativo, ele é inflexível. Então o melancólico precisa trabalhar nisso para conseguir viver com o outro também. Entendeu? Então o melancólico, quando ele se vê naquele dia que ele quer ficar só, trancado, confuso, como ele já sabe que isso são qualidades ruins na sua personalidade, ele precisa trabalhar isso, precisa se levantar, se despertar, tá entendendo? Por isso que a gente está trazendo aqui a definição de todas os temperamentos pra gente aprender a se conhecer. Mas o colérico Paulo, antes de conhecer Jesus, nós vemos que antes dele receber o Espírito Santo, o colérico Paulo, ele era um homem cruel, porque isso aqui eu estou falando de um colérico que ainda não conhecia Jesus. Então o colérico, sem conhecer Jesus, sem o poder do Espírito Santo, ele é cruel, ele é zangado, ele é hostil, ele é amargurado. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1, vai falar isso. Insensível, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do verso 58 ao verso 59.
Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 2, vai falar dele astucioso, prepotente, porque o colérico tem isso com ele, sabe? Ele é prepotente, ele é astucioso, ele é sabe aquela, nós falamos aqui a respeito da pessoa soberba, da pessoa arrogante, falando isso no equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. Então o colérico, ele tem isso dentro dele, ele é o mais, ele é o capaz, ele é o tudo, ele pode tudo. O colérico não tem medo de nada, ele é prepotente, ele é soberbo, ele é astucioso, ele pode tudo, ele é invencível, ele vai, ninguém para ele, ninguém barra ele. Você tá entendendo? E Paulo, ele era assim antes de conhecer Jesus, ele era desse jeito, mas depois, querido, e claro que ele é bem amargurado, bem hostil, sabe, bem secão, bem brutão. Esse é o colérico. Só que depois que ele conhece Jesus, querido, que o poder do Espírito Santo vem sobre ele, ele muda completamente, tá? Então ele testificou de si mesmo, né? E em Timóteo capítulo 1, verso 12, o verso 16, ele mesmo testifica dele mesmo a respeito dessa prepotência que ele tinha. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, claro que um enchimento diário do Espírito Santo, que ele entrega a vida dele para Jesus, ele coloca as falhas, fraqueza dele aos pés de Jesus e permite que o Espírito Santo venha moldar ele. Então ele passa então a ser esse líder apto, né? O líder apto. Você vê que coisa extraordinária é quando você lê Gálatas, capítulo de número 5, do verso 16 até o verso 22. Você vê que esse homem colérico, insensível, astucioso, soberbo, prepotente, arrogante, sarcástico, impaciente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível. Você vê agora ele escrevendo Gálatas, capítulo de número 10, os irmãos que estavam em Gálatas, capítulo de número 5 e o verso número 16 até o verso de número 22. A gente vê que o poder do Espírito Santo o moldou tanto que ele é capaz de falar sobre o fruto do Espírito. Isso é extraordinário. Isso é prova que quando nós estamos em Jesus, as qualidades da nossa personalidade sobressai, que a gente vê isso em Paulo, as qualidades dele sobressai, são elevadas, ele é o líder nato, né? Quantas igrejas foram abertas, quantas epístolas ele escreve, é extraordinário o que Deus faz na vida desse homem, e os defeitos dessa personalidade dele, os defeitos do temperamento dele é moldado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, e ele se torna esse líder exemplar, capaz de escrever Gálatas, capítulo de número 5, do verso 16 até o verso 22, aonde ele vai falar sobre o fruto do Espírito.